Boa noite, pessoal. Mais um Terça Livre no ar. Hoje nós estamos com o professor Olavo de Carvalho, o promotor Matheus Faria, o professor Hermes Neri e a Bruna Luiza. E o tema de hoje é um tema bem sério, onde nós queremos demonstrar para vocês o quão perigoso o PT já chegou, a que nível de ataque o PT já está aterrorizando a população brasileira. Colocar como um caderno de tese o nome Tempos de Guerra, hoje não tem motivo para sorrir, eu sempre inicio um pouco sorrindo, hangout, com um pouco de alegria e tudo. Eu não tenho nem um pouco de alegria com esse caderno de teses, é um tema muito sério. Então, quero dar boa noite em primeiro lugar, professor Olavo de Carvalho. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite a todos vocês. Tudo bem aí? Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Fala aí de novo, que seu microfone estava mudo. Dando boa noite aí para os amigos aí, uma honra poder participar com todos vocês, professor Olavo, a Bruna, amiga, professor Hermes, uma felicidade poder participar, apesar do tempo ser árido, né? Sim. Boa noite, professor Hermes, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite, Bruna, Matheus e querido professor Olavo. Parabéns aí pelo seu aniversário. Mesmo em tempos de guerra, somos combatentes e vamos à luta. Boa noite, Bruna, tudo bom? Boa noite meninos, boa noite para todo mundo que está em casa nos acompanhando. Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente o tema não é muito feliz, mas espero que a gente consiga trazer um pouquinho de luz a esse assunto e preparar os conservadores e liberais que estão nos acompanhando para lidar com essas teses tão polêmicas. Muito bem. Bruna, nós estávamos comentando acerca das diferentes linhas. Pessoal, tem alguém com um speaker aí muito alto, tem que abaixar um pouquinho. Beleza. Nós estávamos comentando as diferentes linhas que tem dentro do PT, por isso diferentes partes desse mesmo caderno e outros documentos oficiais. Então, poderia falar um pouco para nós como funciona dentro do PT essas diferenças, essas diferentes linhas da própria linha da esquerda, essas diferentes mentalidades, uma mais agressiva, outra mais branda, uma mais clara, uma mais camuflada? Claro, então, o PT ele tem diversas divisões internas. Essas divisões não são uma coisa recente, elas existem desde a criação do partido e atualmente existem 19 divisões, 19 grupos que se consideram grupos formalmente estabelecidos, eles têm nomes, eles têm líderes e participam das discussões dentro do PT. E em todos os congressos nacionais do PT, eles se dividem em chapas para apresentar cadernos de teses que vão ser discutidos nos congressos nacionais. Então, esse ano, eles formaram 7 chapas, esses 19 grupos internos se juntam em chapas e eles estabelecem cadernos de teses com coisas que eles acreditam serem necessárias para guiar os rumos do partido no ano seguinte. Então, esse ano a gente viu os cadernos que foram recentemente divulgados, eles vão se reunir em junho, acho que é do dia 13 a 15 de junho, se não me engano, em Salvador, para debater essas teses. Então, é importante a gente deixar claro que isso com certeza é um argumento que a oposição vai ter, né? De que nós estamos criticando algo que ainda não foi votado. Mas nós vamos comentar essas propostas em linhas gerais, né, porque elas são as teses adotadas pelo partido que governa o nosso país, que tem um poder muito grande, né, sobre a política nacional e que demonstra as verdadeiras intenções do PT. Então, essas teses o que vai guiar o Brasil no próximo ano. Elas vão ser debatidas lá, votadas, adotadas, vão ser levadas para congressos municipais, estaduais, vão ser divulgadas em redes sociais. Então, o que está escrito lá e que for aprovado no Congresso vai ser implementado. Eu quero fazer uma observação aí.
Diga, Você está discutindo aqui, olha, eu tenho duas propostas, nós vamos votar. Nós vamos matar a sua mãe e estuprar a sua filha. Você vai esperar que eles discutam e votem? Exatamente, professor. As propostas são, assim, umas mais disfarçadas, outras mais diretas, mas, em geral, todas elas querem reforma política, a implementação do socialismo, algumas com linguagem mais agressiva, outras com linguagem mais direta, mas todas, de uma forma ou de outra, defendem o socialismo, a implementação do socialismo no Brasil. Um artigo que eu achei muito bom, inclusive é um blog que eu sempre leio, que é o do Luciano Ayan, o Ceticismo Político. Parabéns aí, Luciano, pelo seu artigo, gostei muito. E o Luciano ele fez uma síntese, né, que ele colocou assim, que finalmente foi a primeira vez que um documento do PT fala, né, de reconhecimento, reconhecendo que era a ditadura do proletariado, pedindo a cassação do Bolsonaro, a estatização da Rede Globo, a estatização de todas as emissoras que tenham programas religiosos, né, a inimputabilidade do MST e de outros órgãos paramilitares do PT. Ou seja, pela primeira vez eles colocaram num documento oficial o grande desejo deles e aquilo que o professor Olavo de Carvalho e seus alunos têm falado durante todos esses anos, o Mídia Sem Máscara, a Rádio Vox, todos esses canais que nós temos aí de ferramenta conservadora, contra-revolucionária, e as pessoas sempre dizendo, não, esse pessoal é louco, eles estão falando de uma ditadura do proletariado, esse partido não está falando nisso, eles, na verdade, estão querendo organizar melhor, tirar as pessoas da miséria, e sempre são tidos assim, são loucos aqueles que levantam a bandeira da realidade e esfrega na cara do sujeito. Hoje, na Globo News, iniciou hoje um documentário sobre Cuba, e o imbecil do repórter, porque eu não tenho como respeitar um repórter desse, ele tem a coragem de dizer o seguinte, olha, as pessoas aqui não têm dinheiro para comprar smartphone nem sapato. Aí filma um tiozinho que está com um sapato furado, mas isso é bom porque as pessoas aqui não ficam presas no smartphone e agora elas ficam lendo jornal e revista e conversando umas com as outras no ponto de ônibus, coisa que não acontece no país onde as pessoas podem ter o celular. Ou seja, a que ponto chegou esse jornalismo do partido, né, que só quer fazer uma promoção de assassinos genocidas, fingindo que estão sendo informantes, ou seja, que estão dando informação e conhecimento para as pessoas. Até que ponto nós vamos ter que suportar essa falsa mídia falando essas barbaridades e as pessoas tendo que engolir isso como informação. Eu gostaria de... O professor Olavo também é professor e filósofo e jornalista. Eu gostaria que o professor Olavo comentasse um pouco sobre esse controle da mídia, que o PT quer fazer e já faz. Bom, existem muitos que estão nesses cadernos de teses, mas que não só já estão em documentos anteriores do PT, como já estão sendo postos em prática. Por exemplo, vamos tornar o MST inimputável. Ele já é inimputável há anos. Desde que ele existe, ele é inimputável porque ele não tem personalidade jurídica. Então, se você quiser processar o MST, você não tem como fazer. Isso já foi feito propositadamente assim pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Foi ele o criador e padrinho do MST. Tá certo? Então, veja, tudo isso que está acontecendo agora tem uma origem remota na Universidade de São Paulo, na USP, nos anos 60. Onde toda essa gente junto tramou. Vamos dizer, como é que vamos nos livrar da ditadura militar e tomar o poder? O processo levou 40 anos, é muito complexo, tá certo? Mas ele segue, em linhas gerais, a estratégia revolucionária sempre. Em primeiro lugar, as famosas divisões do partido. O movimento revolucionário ele vive das suas divisões. Isso é uma exigência intrínseca, tá certo? Do próprio pensamento de Karl Marx que vem de Hegel. Quer dizer, tudo só cresce mediante a autodivisão interna. Isso é óbvio, a famosa tese antítese e síntese. Então, o liberal que está acostumado a raciocinar com outro tipo de lógica, diz, o partido está dividido, portanto vai se enfraquecer. Isso é de uma estupidez sem mais tamanho. O movimento revolucionário, ele requer a sua divisão interna e até hostilidade e até o morticínio mútuo. Se você fizer as contas, ninguém matou mais comunista do que Stalin e Mao Tse-tung. E é por isso que cresceu. E é assim que vai crescendo. Eu sugiro que vocês leiam o livro do Leonardo Padura, esse romance maravilhoso, El Hombre que Amava los Perros.
que mostra bem o funcionamento interno, como a matança recíproca é absolutamente necessária para o crescimento do movimento revolucionário. E é assim, até a escala física, do conflito físico, de um matar o outro, você imagina a escala das ideias, então. Isso quer dizer que o fato de você ter várias propostas, dizer, umas são mais brandas, outras são mais violentas, radicais, isso também faz parte. Sempre foi assim, essas coisas se misturam. O que interessa é o efeito global. Então, não é porque uma tese parece mais branda que nós podemos aceitar e ter a certeza de que ela é inseparável da tese mais radical a qual aparentemente ela se opõe. Esse exemplo na Rússia, né, existiu, né? O senhor insiste em dizer que a luta que existia entre Stalin e Trotsky era parte do próprio processo revolucionário, né? Isso começou desde a fundação da Primeira Internacional. Já começou assim. Como é que Karl Marx se transformou no chefe da Primeira Internacional? Boicotando, sacaneando os seus adversários em volta, os quais não saíram da Primeira Internacional, continuaram lá dentro. E a própria história das várias internacionais, primeira, segunda, terceira, quarta, é uma sucessão de subdivisões que sempre enfraquece o movimento. A ala que parece perdedora é conservada como uma força de reserva que pode ser ativada a qualquer momento quando a força dominante se debilitar. Então, por exemplo, depois sobretudo do maio de 68, na França, você vê um renascimento do trotskismo no mundo. Quando o trotskismo parecia totalmente morto e enterrado, ele ressurge. Por quê? Porque a outra ala stalinista entrou em crise, se debilitou e se desmoralizou. Então chama o trotskismo até que o pessoal esqueça os crimes de Stalin. Neste mesmo momento, existe um fortíssimo movimento que vem da própria Rússia de restauração da imagem do Stalin. O neo-stalinismo que está crescendo vai substituir ao neo-trotskismo quando for o momento. Então esses vários aspectos aparentemente antagônicos do movimento, eles fazem parte do conjunto. Assim como a divisão de PT e PSDB. Mais de uma vez, porta-vozes importantes dos dois partidos. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e aquele que foi reitor da UNB, como é que chama? Cristóvão Buarque. Os dois declararam na mesma semana: entre os nossos partidos não há nenhuma distensão, nenhum conflito ideológico, há apenas uma disputa de cargos. Os dois disseram a mesma coisa. Você acha que eles disseram isso de brincadeira? Não, a coisa é realmente assim. Nas eleições presidenciais, quando o Lula celebrou uma das últimas eleições presidenciais como o supra-sumo da democracia, porque todos os candidatos eram da esquerda, você ouvindo os debates, é um campeonato de esquerdismo, cada um dizendo: eu sou mais esquerdista do que você é um pouco direitista, eu é que sou esquerda, e continua a mesma conversa. Essa semana mesmo veio o Zé Cero com a mesma conversa de novo. Então, não podemos nos deixar enganar, porque esse pessoal todo, eles só tem uma formação, isso é importantíssimo. Eles só têm informação marxista. Eles só se alimentam desse tipo de comida ideológica há 50 anos. Eles não leem uma coisa que esteja fora disso, muito menos que esteja contra. Por exemplo, para você encontrar um desses sujeitos, falar: olha, você leu o livro do von Mises sobre o socialismo, onde ele mostra que a economia comunista é impossível? Ninguém leu. Eles não debatem com o adversário, eles tapam. Tá certo? Debatem e continuam, vamos dizer, em circuito fechado, dentro do partido, alimentando as pessoas sempre com as mesmas ideias. E fazendo de conta que o antagonismo não existe. E se você pegar o seu Fernando Henrique Cardoso, eu acho que, tirando o Max Weber, ele só leu autor comunista a vida inteira. Não consente se abrir para uma outra coisa. No máximo se abre para vamos dizer, uma oposiçãozinha de esquerda. Então, no fundo, são todas pessoas terrivelmente incultas, incluindo o Fernando Henrique Cardoso. Porque aquele negócio, timeo homine unius libri, um homem de um livro só. E todos eles são homens de um livro só. E se eles pararem com isso, eles têm a experiência de: olha, eu vou ler outra coisa. Eu fiz a experiência, eu estava metido nisso. Até que um dia me deu essa ideia: pô, e se eu começar a ler os caras que são contra, o que vai acontecer? Aconteceu que eu descobri que eu era um trouxa.
Eu comecei a ler tudo que falava contra o comunismo, falei, meu Deus, como é que eu pude acreditar nessa besteira? Né? Então, por exemplo, você pega a teoria do valor do Karl Marx, que é a teoria mais amplamente refutada do mundo. Pega algum comunista, algum esquerdista que saiba que ela foi refutada. Né? Você leu, né? Eu leio do Bombaverk, que eu até reproduzi no meu site, a teoria marxista, teoria socialista comunista do valor. É uma refutação matemática irrespondível, mas eles não leem, defendem. Né? Você cria uma força tremenda, tá certo? Que funciona em circuito fechado, e onde parece que a única discussão possível é a discussão interna. Como agora nesse maldito caderno de teses. Todas as discussões são as que estão ali, só aquilo interessa. Veja, em nenhum momento, nenhum líder petista, nem Lula, nem Dilma, nem Stedley, nem nenhum desses vagabundos, mostrou o menor sinal de preocupação ou arrependimento com a corrupção do seu próprio partido. Você não vê um pingo de arrependimento ou de vergonha na cara. Ao contrário, eles reagem como se o PT fosse a vítima. Ou seja, não há um grande problema de corrupção, não há o maior escândalo empresarial de todos os tempos, tá certo? Não há empréstimos ilegais, não há nada, só existe uma coisa, estão todos contra o PT, o que nós vamos fazer, como vamos nos defender? Eles só pensam neles mesmos, esses caras são totalmente umbigocêntricos, é só o umbigo que existe. Continuam tudo disso. Professor, a Cristina Lobo, outro dia na Globo News, ela fez questão de vomitar isso, né? Ela falou assim, não, olha, o PT tomou uma decisão certa, né, com relação ao Vaccari Neto. Olha que bonito que o PT está fazendo, o PT está sendo massacrado. É óbvio que ela não falou, né, com essas palavras, mas ela ficou adulando o PT. Isso prova cada vez mais como que a Globo, que querem tanto dizer que é da direita... Veja, a prova, do que eu estou dizendo, a prova mais clara, a Globo só trabalha para a propaganda comunista há 30 anos, pelo menos. E o PT faz de conta que a Globo é inimiga dele, quer tomar, quer encampar. E é capaz de encampar mesmo, porque se você colabora com o comunismo, sem se comprometer totalmente com eles vão te comer vivo amanhã ou depois. Isso é sempre assim. Né? O chamado burguês progressista é sempre comido vivo no fim das contas. Né? E é o que vai acontecer com a Globo. Então fica uma situação ambígua. A Globo é amigo ou inimigo? As duas coisas ao mesmo tempo. Professor, o senhor falou que eles têm sempre, eles se usam. Matheus, o teu speaker. O senhor estava comentando que existem esse movimento desses dois grupos internos dentro do movimento marxista é proposital. É possível fazer algum uso dessa briga entre eles ou não? Não é possível utilizar as divisões do movimento comunista jamais. As divisões são a força do movimento comunista. É preciso ter estudado Hegel. Veja, a oposição, a luta, é a base da história, segundo eles, é a base de todo desenvolvimento temporal. Eles chegaram a aplicar isso até a biologia. Se você pegar o livro do Engels, A Dialética da Natureza, ele explica até a natureza funciona assim. Então, todo crescimento, de acordo com a teoria marxista, é um crescimento de antagonismos. E vai ser assim eternamente. Isso não se pode aproveitar. Só se pode, vamos dizer, quebrar a coisa como um todo. Se você quer apoiar uma parte para enfraquecer a outra, então você vai cair no mesmo problema do Golbery, do Couto e Silva, a teoria da panela de pressão. Não, tem essa ala da esquerda que é mais violenta, nós apoiamos a mais pacífica e dá tudo certo. Era o que os comunistas queriam. Oferecer os guerrilheiros para ser boi de piranha, enquanto o outro lado ia fazendo crescer a estratégia gramsciana e ocupando todos os espaços. Nós devemos a esta besta quadrada desse Golbery o imenso crescimento da esquerda. Por quê? Eles são pessoas sem cultura, meu Deus do céu, que leram 2 livrinhos. Nunca estudaram o assunto. Eu estou estudando esta merda, vai fazer meio século. É? Agora, eu apareço, explico as coisas como são, e um neguinho que não leu nada, que não sabe de bosta nenhuma, já começa a julgar. Ah, isso é teoria da conspiração, isso é não sei o quê. É isso que não dá, pô. Quer dizer, o Brasil é vítima
do pseudo-intelectualismo, do falso intelectualismo. Isso é porque eu conheci um engenheiro indiano que teve no Brasil 10 anos e dizia: o problema do Brasil é o do intelectual. É mesmo. É mesmo. É gente que não estuda, não conhece nada, mas quer posar, quer dar palpite. O Brasil está repleto dessas pessoas. E quando não taparmos a boca desses caras, nós estaremos de mãos amarradas. Por exemplo, toda essa discussão que houve nos últimos tempos. Um dizendo: eu sou a favor da intervenção militar. O outro: ah, não, eu sou a favor da democracia. Que coisa mais estúpida. Até parece que isso é uma questão de tomada de posição doutrinal. Pergunto eu: um movimento civil para derrubar um governo é impossível sem apoio militar. E uma intervenção militar é impossível se não for precedido de um vasto e poderoso movimento civil. Essas duas coisas são absolutamente inseparáveis. Então estão discutindo o quê? A discussão é assim: eu vou andar com o pé direito ou vou andar com o pé esquerdo? É uma discussão inteiramente absurda e toda hora aparece alguém tomando posição. Eu sou contra o golpe militar. Ah, eu sou a favor, os militares têm que dominar tudo. Como é que estupidez? Inclusive, em 64, não foram as Forças Armadas que tiveram a iniciativa. Foi um imenso movimento civil e, no último momento, os militares se mexeram. Quem tirou o João Goulart não foram os militares, foi o Congresso. Então você tem um movimento do povo, da mídia e da quase totalidade do Congresso, 90% do Congresso, todo mundo querendo ver o João Goulart pelas costas. Daí, um milico se mexeu um pouquinho, botou uma tropa na rua, pronto, o João Goulart fugiu, acabou. Então, intervenção militar nunca é o começo das coisas. Você estuda, por exemplo, estuda a história da Guerra Civil Espanhola. Houve 20 anos de conflito antes que o exército espanhol se mobilizasse. 20 anos. E o pessoal que é assim, só porque nós saímos na rua e diz: milicada, venham me socorrer. Os milicos vão sair andando. Que coisa mais idiota. E o outro lado também, tomando posição civilista. Eu sou a favor da democracia, né? Não quero ditadura militar. Que palhaçada. É tudo gente ignorante, que nunca estudou nada, pô. E que tem, então, uma visão estereotipada, mecânica das coisas, que acha que tudo é uma questão de você tomar posição. Eu sou a favor ou eu sou contra. Né? É um raciocínio puramente eleitoral. E um ponto também, professor, é que quando aparecem pessoas com esses cartazes nas manifestações, com faixas dizendo que são a favor da intervenção militar, a mídia e a esquerda massacra, dizendo que aquilo representa o que a direita inteira quer. Eles não levam em consideração questões de discordâncias internas, mas, ao mesmo tempo, eles querem que a gente tolere que alguns deles defendem coisas como a estatização da mídia. E aí eles dizem: não, mas é só um grupo pequeno. Se vocês estão aceitando esse grupo pequeno, vocês têm que entender que existem divisões na direita também. Assim, é uma tolerância muito grande com tudo que eles fazem e, ao mesmo tempo, nenhuma tolerância com o que nós defendemos. Sim, mas na verdade, a própria existência de uma divisão entre pessoas que são contra e a favor da intervenção militar, a divisão é absurda em si. Não existe essa divisão. Movimento civil e intervenção militar são etapas do mesmo processo. Por exemplo, não queremos os milicos, fazemos só um movimento civil e derrubamos o PT. Bom, no dia seguinte você tem uma reação cubano-venezuelana. Você vai pedir socorro para quem? Portanto, se você não tiver apoio das Forças Armadas, claro, o teu grande movimento civil vai para o buraco. E os milicos? Se eles saírem na rua e quiserem tomar o poder sem o apoio de um imenso movimento civil maior do que temos hoje, eles estão lascados. Então não existe essa divisão. São etapas da mesma coisa. Muito bem. Agora, raciocinar histórica e sociologicamente e raciocina juridicamente. É o país dos bacharéis. Então, assim, culpado ou inocente, a favor ou contra. Isso é raciocínio de gente burra, meu Deus do céu. Eu estou fazendo um esforço danado para elevar a inteligência das pessoas, que eu acho uma coisa, é mais importante salvar a inteligência das pessoas do que tirar o PT. Se não conseguirmos isso, se não conseguirmos criar uma geração de gente muito mais inteligente do que a anterior, nós estamos lascados. O PT nos fará todos de trouxa, como já vem fazendo.
Professor, uma pergunta do Carlos Dias aqui com relação a essa divisão ainda, só para a gente não perder esse tema. O professor Carlos Dias ele falou o seguinte: professor Olavo, se os movimentos internos do PT se combatem, mas crescem, por que nossa divisão no conservadorismo não tem a mesma lógica? Pode perfeitamente ter a mesma lógica, e na verdade isso é uma tendência natural. O problema é o seguinte: os marxistas sabem fazer uma distinção entre contradições antagônicas e contradições não antagônicas. E o pessoal da direita não sabe. Contradição antagônica é aquela que só se resolve eliminando o inimigo. E a contradição não antagônica é aquela que é absorvida para fortalecer o movimento. O pessoal não aprendeu a fazer isso. Então, é o que eu sugeri no início. É a favor da intervenção militar, muito bem. Então, diga isso e o outro lado não combate você. Porque se combater, surge aí, vamos dizer, dá a impressão de uma contradição antagônica. E não é isso aí virar uma contradição antagônica, porque isso é uma contradição aparente, na verdade. Sim. Tá entendendo? Então, onde há uma contradição, você explorá-la para transformar no antagonismo é coisa de gente burra. Há uma contradição, não um antagonismo. Tá entendendo? Não sei se ficou claro. Sim, não, tá claríssimo. Matheus, queria falar uma coisa? Eu queria dizer o seguinte, que essa oportunidade é única, que muitas pessoas estão nos assistindo pela primeira vez, conhecem o professor Olavo de Carvalho pela primeira vez, e é preciso dizer uma coisa que é uma premissa para todo mundo. Que o movimento hoje que está no poder, o grupo que está no poder hoje, é um grupo que durante a ditadura militar, eu vou colocar entre aspas aqui, porque a gente também está numa ditadura, mas uma ditadura civil. Esse grupo, durante muitos anos, inclusive o senhor Aloysio Nunes foi terrorista, né? Foi motorista com pseudônimo, infelizmente, Mateus, que é o meu nome, do senhor Marighella, que foi um terrorista sanguinário, é bom que se diga, comunista, na década de 60. Então esse grupo que hoje ocupa o poder, foi um grupo que durante a ditadura militar, nunca, jamais, lutou por democracia. Isso é bom que se diga, porque eles utilizam a democracia como sistema político, como regime político, para se auto-referenciar, para se auto-legitimar. Então essas pessoas que estão aí, que dizem com muita propriedade que lutaram ao longo dos anos pela democracia, é mentira. Essas pessoas lutaram para acabar com um sistema autocrático, autoritário, que era o regime militar, para instituir uma nova ditadura, um novo sistema autocrático, que é a ditadura do proletariado, que está em curso. Então é preciso que as pessoas entendam isso. Essas pessoas não são heróis de democracia. Elas não têm qualquer apreço pela democracia. E não é por outra razão que elas destilam o ódio que elas destilam através desse manifesto que elas fizeram. Praticamente um manifesto comunista, uma homologação do que o professor Olavo de Carvalho tem dito há tanto tempo, que agora a gente não precisa falar que é conspiracionista, a gente tem um documento oficial, chancelado. Qualquer pessoa que tiver vontade, tiver interesse, pode ler. Está lá, www.pt.org/biblioteca. Você vai ver lá documentos oficiais. Você vai ver lá qual é a posição do partido que se mistura com o governo, que tem uma posição simplesmente explícita em relação ao comunismo no Brasil. Então, quando a gente fala de comunismo, a pessoa acha que a gente está falando de coisas obscenas, coisas que não existem, coisas etéreas, ideias. Mas não. Estamos falando de coisas que estão lá na cartilha subscrita pelo Partido dos Trabalhadores, em suas diversas miríades e pleiades de posições. Os dilmistas, os lulistas, os chavistas, eu sei lá o que eles chamam, aquela organização criminosa. Não estou falando de um partido político, estou falando de uma organização criminosa internacional. Né? Então, assim, as pessoas precisam entender, sem nenhuma metáfora aqui, sem nenhum tipo de eufemismo, porque não é tempo para eufemismo. Existe um caderno de teses que chama o povo para a guerra. E é uma coisa muito grave, porque o governo e o partido são praticamente duas faces da mesma moeda. E o professor Olavo podia contar para a gente, com a sua excelência no conhecimento, em relação à ficção que é
a oposição no Brasil, o PSDB. Hoje eu consegui o telefone do senador Aécio Neves, que talvez nos veja, se não ver hoje, vai ver depois. Consegui o celular do Aécio Neves, senador Aécio Neves. Liguei para o senador, tentei contactá-lo, disse que queria, em tempo real, falar com ele aqui, e esse era o meu objetivo, para dizer para ele o porquê que ele não apoiou o impeachment do senhor Antônio Dias Toffoli. Não me respondeu a mensagem, ignorou, não tem defendido dentro do Congresso Nacional nenhuma posição firme de oposição. Então eu queria que o professor Olavo dissesse para o Brasil qual é a oposição no Brasil. Se a gente tem, de fato, um partido de oposição, e eu chamo os ouvintes para lerem o artigo 2º do Estatuto do PSDB, tá? Em que lá está explicitamente descrito que o trabalho tem um valor superior ao capital. Então já havia ali uma divisão de classes e tal, o PSDB, a gente conhece bem o Pacto de Princeton, que a gente chama também os ouvintes para conhecerem, né? Então eu gostaria que o professor pudesse explicar para as pessoas o que é exatamente essa oposição no Brasil, se ela existe de fato, se ela é uma mentirinha, o que é o socialismo fabiano, que a gente tem falado tanto e as pessoas acham que a gente está em devaneios. Então, se o professor pudesse esclarecer essas premissas, porque muitos dos nossos espectadores hoje não sabem do que nós estamos falando, não conseguem compreender essa magnitude do processo do qual nós estamos falando. Professor, tem que tirar do mudo o seu microfone. Desculpe. O socialismo fabiano foi inventado por um casal chamado Sidney e Beatrice Webb, na Inglaterra, com a proposta de implantar o socialismo por meio da legislação, de uma legislação progressiva, portanto não por meio revolucionário. Hoje nós sabemos que todo o material publicado pelos Webb vinha diretamente do governo soviético. Ou seja, não era um outro socialismo, não era uma proposta diferente, era o outro braço. Porque você vai avançando o socialismo evolucionário até o ponto em que isso seja possível. Quando chega uma determinada etapa da evolução, entra o socialismo revolucionário, exatamente como está acontecendo agora no Brasil. Você está passando o upgrade de um governo de transição para o socialismo para uma imposição armada do socialismo. É isso que eles estão propondo agora. Isso já estava nos planos há muito tempo. Pior ainda, aonde nasceram esses planos? Eu digo, nasceram um treco chamado SEBRAP, que era um órgão fundado por Fernando Henrique Cardoso, Zé Arthur Gianotti e outros marxistas, um órgão inteiramente marxista, fundado nos anos 60 com professores que tinham saído da USP. Todo o plano começa ali, meu filho. O PT foi inventado ali. Então, o Brasil, nós estamos aqui com essa mesma coisa. Olha, você não quer a Revolução Socialista, então vamos apostar na pacífica e mansa evolução fabiana. Né? Só que é a mesma coisa, é outro braço. Você vê quem comanda o processo, de onde vem as ideias, de onde vem o dinheiro, vem sempre do mesmo lugar. Então não podemos nos deixar nos enganar por essa farsa. E não vê se o Aécio Neves bancar heróizinho aí, esse FHC, seu Zé Serra. Meu Deus do céu! Esse pessoal, assim, tem a cabeça cheia de marxismo e só. São incapazes de debater qualquer coisa fora. Porque se você começa a debater, acontece o que aconteceu comigo. Você percebe que você é um palhaço. E daí você para com isso. Você percebe que você viveu dentro de uma redoma, fechado, se protegendo da realidade, se protegendo do argumento adversário. Porque não há nem argumentação. Quer dizer, marxismo não se sustenta nem 5 minutos. O Eric Wegelin conta nas memórias dele. Eu li o Capital e fui marxista durante 6 meses. Daí eu fiz um curso de economia política e larguei aquela porcaria. Estudar um pouco de economia política, acaba o marxismo na mesma hora. Não tem como defender isso aí. Agora, tudo que o marxismo tem de imbecil na esfera econômica, ele tem de esperto na área do combate psicológico. Essa é a grande especialidade. Porque, vamos dizer, se a dialética não funciona, por exemplo, na economia ou na natureza, ela funciona na mente humana. Você jogar com contradições é a melhor maneira de você manipular a pessoa. Se você tem um discurso
coerente, esse discurso pode ser refutado. Agora, se você tem dois discursos, né, contraditórios ao mesmo tempo, o que o outro vai fazer? A pessoa fica desorientada, e sempre foi assim. Então bate num lado, bate no outro, e o pessoal fica estonteado no meio. E às vezes não é só dois lados, são 3 ou 4 ou 5. Né? Então o movimento revolucionário sempre absorveu e aproveitou todas essas correntes. E o próprio documento, o próprio caderno de teses, ele acolhe também essas contradições. Porque se não der certo de um jeito, dá certo do outro. E o plano que foi abandonado hoje é aplicado amanhã. E depois volta. É sempre assim. E o Aécio Neves sustenta no site dele a viagem que ele fez a Moscou em 1984. O curso que ele fez em Moscou em 1984 sobre socialismo. Né? O Aécio Neves, pode ir no site oficial dele, vai estar escrito lá, Aécio Neves, eu não sei se é parte da história, mas ele sustenta isso no próprio site dele. Olha, estudante estrangeiro que foi para Moscou foi cooptado pela KGB. É quase impossível que não seja. E note bem, se o seu Aécio Neves está metido nisso, o nome dele vai aparecer nos documentos que estão sendo revelados na Tchecoslováquia. Então ele que para de brincar com essas coisas, né? Isso aí é como jornalista, quer dizer, eu fiz um curso em Moscou, eu trabalhei na rádio Moscou, não sei, passa uns anos, aparece o documento, está lá o cara na ficha da KGB. Qual que é o nome do documento? Esse hominho ridículo que para de brincar com essas coisas. Qual que é o nome do documento, professor? Olha, você procura lá o Mauro Abranches tem divulgado, é um brasileiro que mora na Polônia, mas fala polonês e tcheco, e ele tem acesso aos documentos do Serviço Secreto Tcheco, foram abertos, se criou na Tchecoslováquia um instituto para o estudo do regime totalitário, e todo o material do Serviço Secreto Tcheco está guardado lá. Só tem o seguinte detalhe, a KGB, nos países do terceiro mundo, ela não atuava diretamente, atuava através dos serviços secretos dos países satélites. E no Brasil era o serviço secreto da Tchecoslováquia. Então o nome de todo mundo está lá. Até um cara, depois que o Mauro Abranches divulgou essas coisas, um jornalista que vivia se gabando de ter feito curso não sei onde, ele confessou, foi cooptado pela KGB, ele confessou antes de ser denunciado. Então, tudo isso que está escondido da história brasileira vai aparecer. Você veja, o Ladislau Bittmann, que era o chefe da espionagem tcheca, portanto da KGB no Brasil, ele disse, em 1964 nós tínhamos pelo menos uma centena de jornalistas na nossa folha de pagamentos. O nome desse está aparecendo um por um. E aqui, seu Aécio Neves, se o senhor andou por lá, o seu nome vai aparecer. Não fica com brincadeira, não. Professor, eu separei algumas frases aqui do senador Aécio Neves, então candidato à presidência da República e hoje senador. 4 de novembro de 2014. Não acho que exista nenhum fato específico que leve a impeachment. Dia 11 de março de 2015. Nós não proibimos, nem estamos proibidos de dizer a palavra impeachment. Ela apenas não está na agenda do PSDB. Está na agenda de quem, então? Dia 14 de abril de 2015. Impeachment não é golpe. Impeachment é uma previsão constitucional. E aí, agora dia 14 de abril de 2015, eu vou dizer o seguinte, eu tive a oportunidade no Twitter de dialogar com o senador Cristóvão Buarque, que é um grande paladino da educação brasileira. Educação, eu mudaria a palavra para massificação do conhecimento marxista na escola. O que o senhor Cristóvão Buarque prega não é educação, é doutrinação. E o senhor Cristóvão Buarque cunhou a palavra petismo, né? Se você for ver a biografia desse cidadão, o senhor Cristóvão Buarque, que cunhou a palavra petismo, ele falou que saía do PT e migrava para outro partido, mas não deixava o coração petista para trás. Então, nós estamos falando aqui de uma brincadeira de partidos, brincadeira de oposição, que tem projetos pessoais de poder. Eles não têm projeto de país nenhum. Tem projeto pessoal e uma guerra entre eles de ocupar o poder. E aí, o senhor Cristóvão Buarque escreveu de forma assim, bastante vigorosa, bastante irrefutável no Facebook dele, no Twitter dele, que o impeachment era uma faca, uma sangria
que ia acontecer na democracia. Daí eu refutei ele e ele teve a cordialidade de me responder. Muitos não respondem, porque não tem tempo e não gostam. Eu falei que os cânceres têm que ser realmente extirpados, né? Como o governo do PT. E se a gente, em tese, vive numa democracia, pelo menos sob o aspecto formal, que a gente, materialmente a gente sabe que não vive, esse câncer tinha que ser extirpado. Ele, poeticamente, sempre vem com um argumento que é poético, que é romântico, mas deixaria muitas cicatrizes. Eu gostaria de saber se as cicatrizes são em menor escala de dano do que a sangria que está acontecendo com o povo brasileiro, que vai acontecer nos próximos 4 anos. E o senhor Mateus, que era o antigo codinome do senhor Aloysio Nunes, né, o terrorista, na época, Aloysio Nunes, se ele que conclamou a nação a dizer que preferia deixar o país sangrar do que assumir o poder agora, é um projeto de poder, um projeto pessoal dele. A gente precisa de oposição. A gente precisa, num regime democrático, a gente precisa de pessoas que sejam opostas às ideias, que sejam opositores a certas ideias hegemônicas. Né, professor? Então, assim, preciso denunciar essas pessoas. Essas pessoas precisam aparecer, essas pessoas precisam ser denunciadas em alto e bom som, que a mídia não faz. Aqui a gente tem ainda a liberdade de fazê-lo. Então, era essas ponderações que eu gostaria que o professor comentasse. Ora, uma coisa importantíssima todo mundo tomar consciência é o seguinte: neste momento aparecem muitas pessoas dizendo, não, nós temos que preservar as instituições. Ora, essas instituições do Brasil, elas foram criadas para abrir o acesso do PT ao poder total. Elas foram calculadas para isso. A Constituição de 1988 foi feita para isto e cumpriu a sua finalidade. Ela abriu o caminho, estendeu o tapete vermelho para o PT tomar conta de tudo. Essas instituições não valem absolutamente nada, elas foram feitas para isso e cumpriram a sua função. Agora que cumpriram a sua função, o PT quer a reforma política. Por quê? Porque ele quer fazer um upgrade, ele quer passar para o estágio seguinte, onde ele é inimputável, o MST é inimputável, e tudo quanto é comunista é inimputável, e o resto do país é tudo imputável. Resultado, ele tem a chave da cadeia e nós estamos na cadeia. É muito simples. Quanto ao negócio da CNBB, devo esclarecer de novo. O decreto de Pio XII, confirmado por João XXIII, que condena a excomunhão automática, portanto, independente de sentença do Vaticano, qualquer católico que colabore com o Partido Comunista ou pró-comunista. Isso significa que praticamente toda a CNBB está excomungada, inclusive esse Odilo Scherer, que hoje mesmo, né, ou ontem, recebeu aí o professor Hermes Nery, recebeu muito mal, e dizendo, o PT não é um partido comunista. Não é o caralho, ô Odilo, né, porque dom é a puta que pariu. Né, dom, eminência, etc. Você não é nada, você não é bispo, você não é padre, você não é católico, sai daí, vagabundo. Né? Você é um excomungado, e está aqui a sentença, está aqui o decreto de Pio XII, não tem barriga medonha, não tem ambiguidade naquilo ali. Ele dizer que o PT não é um partido comunista, muito bem, o PT não se apresenta como tal, porque 99% dos partidos comunistas não se apresentam como tais. Porém, leia as atas e as conversações no Foro de São Paulo e você vai ver. O objetivo é a implantação do regime comunista na América Latina. Isso aí está muito claro. Você tem até, num dos aniversários, num dos congressos do PT, o pessoal das Farc mandou uma carta ao PT agradecendo, dizendo, vocês salvaram o movimento comunista que estava acabando. Agora vem isso, o Odilo Scherer, dizer, não é partido comunista, não é uma pinóia. Você sabe que esse pessoal é comunista, você está colaborando com isso e você sabe que você está excomungado. Sua vida é uma farsa. Essa sua batina é uma farsa. Essa é uma fantasia para o baile do Scala Gay. Sai daí, rapaz. Né? Falar respeitosamente com essa gente é você se aviltar. Eu falo respeitosamente com um prelado de verdade, com um bispo de verdade. Com um farsante excomungado, não. Nós temos que parar de aceitar isto. É? Professor Hermes, você poderia comentar um pouco sobre essa visita? Como é que o senhor falou com o Odilo Scherer acerca disso? O pessoal não sabe, o pessoal que está assistindo a gente. O senhor Odilo Scherer, dom o caralho. Sim.
Então, o pessoal fica achando que essas assinaturas que passam nas paróquias, vêm do clero, vêm da igreja, de fato, vem do magistério da igreja. Existe hoje uma deposição do magistério muito clara. Então, para os católicos, mesmo os cristãos em geral, que veem na CNBB com algo que se deve respeitar, eu gostaria de ouvir o comentário do professor Hermes, porque o professor Hermes, para quem não sabe, ele tem lutado há anos, né, dentro da sua cidade, no estado de São Paulo, o Brasil inteiro, com a relação pró-vida, pró-família, com todo o trabalho dele no Congresso. Eu gostaria que o professor Hermes comentasse um pouco com a gente sobre o que a CNBB realmente está querendo com essa reforma política, uma vez que esse caderno de teses já deixa muito claro, não tem mais o que esconder, né? Professor Hermes, seu microfone ainda está mudo. Nós católicos estamos vivendo um momento de angústia, né? Por conta de todas essas questões, porque há muitos anos que a gente vem percebendo essa realidade e, aos poucos, inclusive graças às aulas do professor Olavo e tantos que vêm estudando a fundo essa realidade, que a gente foi compreendendo melhor o que está acontecendo. O fato é que a gente sabe que a CNBB já foi fundada em 1952, já com esse alinhamento ideológico à esquerda bem definido. Quer dizer, em 1947, quando o Dom Câmara foi para a Ação Católica, ele se aliou com o então núncio apostólico do Brasil, Dom Armando Lombardi, e nessa gestão, muitos bispos progressistas foram nomeados. Houve, então, uma conivência para que se formasse no Brasil um organismo que tivesse, sim, uma atuação política de aparelhamento de setores da igreja, alinhado ideologicamente à esquerda, e que viabilizasse esse processo em curso que hoje está desaguando na crise que nós estamos vivendo. Então, a CNBB é responsável, sim, pela criação, ajudou a criar o PT, quer dizer, nós falamos sobre isso com os bispos agora, sexta-feira, em Aparecida, que a coisa vem de longe, mas que agora a gente precisa começar a desaparelhar. Então, o nosso trabalho está sendo feito nesse sentido, dentro das nossas limitações, mas temos buscado agir para que seja desaparelhada uma das instituições que o PT hoje mais conta para fazer aprovar o seu projeto de poder totalitário, que passa por essa reforma política que a CNBB não só está apoiando, como encabeçando. Está na frente de uma lista de entidades, quase todas elas esquerdistas, e algumas delas, inclusive, claramente contra os princípios e os valores da doutrina social e moral da igreja. Então, diante dessa realidade que nós estamos procurando agir nesse sentido. Eu quero dizer que o que nos anima é porque existem bispos conservadores, bispos conscientes, que inclusive, agora sexta-feira em Aparecida, alguns deles nos disseram bem claramente como é que funcionam as coisas. Existe uma cúpula de bispos bem progressistas, bem esquerdistas, que tem tempo para viajar, para participar de congressos, não são bispos que tomam conta de dioceses, não estão assoberbados de atividades como os demais. E quando tem essas assembleias anuais, eles vêm com o pacote pronto, trazem uma agenda bem definida, e a grande maioria acaba, sem muita informação, adotando em suas paróquias, como é o caso desse projeto de iniciativa popular. Claro que há outros que são coniventes, claro que há outros que sabem do que está acontecendo e fazem conta que não sabem, mas esses poucos bispos, como por exemplo, Dom Keller, né, é um daqueles que tem se mostrado disposto a fazer esse trabalho, Dom Aldo Pagotto, né, você tem aí Dom Henrique Soares, o próprio Dom Murilo Krieger, que foi eleito agora vice-presidente, acena com essa possibilidade. Então nós temos alguns bispos que vão começar a fazer uma resistência de desaparelhar esse organismo e fazer um direcionamento que venha com que a igreja seja defensora dos princípios e valores que estão na sua doutrina moral e social. Eu quero só
completar, quer dizer, acrescentar uma outra informação que o professor Olavo também lembrou sobre a questão do SEBRAP, que é o seguinte: a gente sabe que o Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu verba da Fundação Forte para poder fazer o SEBRAP, portanto o SEBRAP nasceu com recursos da Fundação Forte, e a Fundação Forte já vinha, né, junto com a Fundação Rockefeller, já trabalhando um projeto de longo prazo de uma reengenharia social, que o SEBRAP vai fazer um papel importante de colaborador nesse sentido, e foi lá do SEBRAP que foi gestado todo esse processo de redemocratização do Brasil, que vai dar indiretas já, e tudo aquilo, fundação do PT, e tudo aquilo que a gente conhece, isso há 40 anos atrás. E aí o que acontece é que, principalmente nos anos 90, houve uma convergência entre as fundações internacionais com a conhecida agenda, né, gaysista, abortista, laicista, agenda do feminismo radical, de controle populacional e tudo mais. Há uma convergência das fundações internacionais com as esquerdas, principalmente aqui na América Latina, e aí, com o Fórum de São Paulo, a coisa ficou mais acentuada, e nós estamos diante desse quadro que nós estamos vivendo. Agora, o que a gente precisa prestar atenção, que eu quero lembrar aqui para vocês, é o seguinte, que quando a articulação de esquerda, que é o primeiro documento dos 7 que estão no caderno de teses aí expostos, declarando guerra, como fala que estão em tempos de guerra, assumindo isso, quando eles dizem assim, no item 180, né, que o PT ainda quer ser a força política hegemônica na sociedade brasileira e conquistar a direção do poder político como um todo, está aí claramente declarado o projeto de poder totalitário e de domínio total que eles estão aí finalmente assumindo às claras. E para chegar lá, eles têm um roteiro. É isso que eles apresentaram agora no caderno de teses. É bom que a gente tenha bem claro qual é esse roteiro, para ver como que a gente vai atuar nesse momento específico. Porque, pelo que a gente percebe também no caderno de teses, eles mostram um ponto que a gente precisa prestar atenção, e isso é fato, que há por parte deles um déficit, isso expressão deles, de organização, de mobilização e de consciência por parte deles. Quer dizer, eles não estão mais nos anos 80, tá certo? Eles estão hoje numa desmoralização, quer dizer, depois de tudo que fizeram, se eles vêm dizendo que ainda tem um projeto de domínio total, é porque tem fundações internacionais, tem recursos externos que estão dando sustentação a esse projeto de poder. Agora, para completar esse raciocínio, eu quero dizer o seguinte, que as fundações internacionais, essa agenda toda e todo o trabalho das esquerdas da América Latina, têm encontrado, para surpresa deles, uma dificuldade muito grande em relação ao Brasil. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. O projeto das fundações internacionais era, por exemplo, ter legalizado o aborto em 2005. Era a meta deles. E já estamos em 2015. Então, eles percebem que o Brasil, que é a galinha dos ovos de ouro para eles, é o que está dando mais trabalho e é onde a gente está. Portanto, a gente se sente desafiado diante dessa realidade a realmente estudar a fundo todas essas propostas que estão apresentadas no caderno de teses, estudar essas estratégias e encontrar táticas estratégicas eficazes para fazer frente a isso. Agora, uma delas, penso eu, e é o que nós estamos procurando fazer, é nas instituições que estão aparelhadas, e aí no caso, por exemplo, a CNBB, estamos fazendo um trabalho de base interno para esse desaparelhamento. E isso está dando, assim, uma preocupação muito grande para o PT, porque eles, inclusive nos documentos de outros que eles possuem, eles contam com a ajuda desses setores da igreja
para poder fazer esse projeto acontecer. E é por aí que nós estamos trabalhando para fazer frente a isso. Muito bem, eu queria lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, está faltando a CNBB no Lava Jato. De onde sai o dinheiro disso aí? Inclusive, eu quero acrescentar, então, o senhor colocou uma questão muito importante, que, mais uma vez, e eu já tenho dito isso para os bispos tomarem ciência e auditar essa questão, a Caritas brasileira é financiada com recursos da Fundação Ford, que é abortista. Então, quer dizer, realmente é escandaloso, é vergonhoso que isso aconteça. E a campanha da fraternidade deste ano, que foi um carro-chefe desta reforma política bolivariana que está em curso, a coleta da campanha da fraternidade foi destinada para Caritas. Portanto, essas contradições não poderão mais continuar, e nós estamos cobrando firmes e duro nesse sentido, como fizemos agora sexta-feira em Aparecida, e esses bispos estão começando a perceber que faixas de fora CNBB já começaram a aparecer lá na Avenida Paulista, e eles realmente se deram conta disso, e por isso que nós conseguimos evitar aí que o secretário-geral, Dom Joaquim Moll, que seria o braço executivo do PT dentro da CNBB, não fosse eleito secretário-geral, apesar do que o que lá está é também esquerdista de carteirinha, mas não disposto a pôr o pé no acelerador como estava o Dom Joaquim Moll. Então eles estão começando a perceber que os leigos estão agindo, e é isso que nós temos que fazer também dentro daqueles espaços que precisamos fazer acontecer esse desaparelhamento. Com relação às fundações, eu tenho que esclarecer que em 1956, uma comissão do Congresso americano, a comissão Reece, já descobriu que as grandes fundações, como Ford e Rockefeller, estavam trabalhando ativamente para a implantação do comunismo nos Estados Unidos. O pessoal pensa, isso é contraditório, porque já tive a Ford. Só quem não sabe como funciona uma fundação é que pensa uma besteira dessa. Uma fundação não tem nada a ver com a empresa que a sustenta. A empresa dá a dotação orçamentária e ali a fundação elege os seus presidentes e basta você colocar ali meia dúzia de intelectuais comunistas, o problema está resolvido. Então, essas fundações, desde os anos 50, trabalham para isso. Por exemplo, um projeto de longo curso, né, projeto de longo prazo, que já vem. A própria USP já foi criada para essa finalidade, com financiamento externo, inclusive, com Roger Bastide, professores estrangeiros, visando isso. 2 anos atrás, a Conferência Nacional dos Bispos Canadenses, Mateus, valeu. 2 anos atrás, a Conferência Nacional dos Bispos Canadenses foi avisada que todo o dinheiro que eles estavam doando para a CNBB estava indo para o MST, porque eles achavam que estavam cuidando dos pobres que não tinham onde morar. Isso foi cancelado devido a um leigo, eu não me lembro agora o nome, eu sei que 2 anos atrás eu tive que mandar alguns e-mails. A Conferência Nacional dos Bispos Canadenses pararam de mandar dinheiro para a CNBB. Não fui eu não, mas eu aplaudo quem fez isso. Infelizmente não me lembro do nome das pessoas, porque na lista de e-mails o pessoal só pediu algumas informações, eu fui dando, alguns contatos eu fui dando, mas eles cancelaram isso. E os leigos precisam começar a fazer isso. Precisa começar a denunciar, tomar coragem, parar com essa palhaçada de que não, tem que cuidar, que senão eu vou ficar queimado. Queimado vai ficar a tua família quando o comunismo chegar e botar uma criança em cada poste, que nem ele fez na Revolução Cristeira no México. Eles foram matando as crianças, colocando uma em cada poste. Mateus, queria falar aí? O comunista é homicida por vocação. Eles não param de matar, nunca pararam e não vão parar. E estão matando nesse momento. Você veja, essa sucessão de leis que criaram a presente situação na qual 60 ou 70 mil brasileiros morrem por ano, isso tudo foi proposital, meu Deus do céu. Porque eu quero fazer um parênteses aqui. Eu sugiro que nunca mais se use a expressão ditadura do proletariado. Isso nunca existiu e nem sequer está nos planos. Você veja, quando fizeram a Revolução na Rússia, não era a ditadura do proletariado, era a ditadura de uma vanguarda intelectual que representava um proletariado que ainda iria surgir dali 40, 50 anos. Então é sempre a ditadura da elite. O proletariado serve apenas para o anúncio. Não existe ditadura do proletariado, só existe ditadura do partido. Isso sempre foi assim, isso não é interpretação minha. Isso é o que diz Lenin. Tá? Então a expressão ditadura do proletariado é só para enganar a trouxa, para dar a impressão que é um negócio popular. Nunca é, nunca foi e nunca será.
especificamente no Brasil, o que a esquerda nacional sempre entendeu por povo é o lumpenproletariado, é ralé, é bandido, drogado, puta. Essa é a população, esse mais a militância paga. É isso que eles chamam de povo. Nós não somos povo, o restante do país, incluindo o proletariado inteiro, não é povo para eles. Então, o que nós estamos vendo agora é um choque entre a elite petista aliada ao lumpenproletariado contra o povo. O lumpenproletariado precisa ser bem explicitado para as pessoas que não conhecem, não têm muita intimidade com esses termos, né? E o professor Hermes colocou muito bem a CNBB, a teologia da libertação, que hoje está realmente um caos, que não existe mais e tal, e essas corporações vão surgindo, a CNBB, eu queria colocar aqui a OAB, né? A OAB como uma corporação que, em tese, iria defender o sistema democrático, tem prerrogativas para isso, e que está absolutamente alinhada. Hoje tem um presidente, Marcos Vinícius Furtado Coelho, indiciado aí pelo CNJ, na verdade, denunciado pelo CNJ, como desviou mais de 40 milhões de reais. Eu quero saber onde é que está o Ministério Público, que não denunciou, não pediu a prisão desse cidadão. Eu quero saber também onde é que está o senhor Procurador-Geral da República, que ainda não denunciou, ou pelo menos pediu a investigação da presidente Dilma, independente de autorização da Câmara dos Deputados. Tive a oportunidade de conversar com vários procuradores da República, amigos meus. Eu queria aqui fazer minhas homenagens ao Ministério Público, que é uma carreira que deve ser protegida, que deve ser exaltada. Fez um excelente trabalho na Operação Lava Jato, e que agora está colocando por terra, através do senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Quer dizer a todas as pessoas que o senhor Procurador-Geral da República, Janot, também está passível a impeachment através do Senado Federal, tá? Então, todos aqueles que se sentirão aviltados, que reconhecerem algum crime de responsabilidade do senhor Janot, têm aí como cidadão uma legitimidade ativa para pedir o impeachment desse Procurador-Geral da República, que é um servidor público federal como qualquer outro, tá? Que não está acima da lei nem da Constituição do país. Quer dizer o seguinte, existem fatos materiais comprovados, tá? De crimes comuns também, em relação ao senhor ministro Antônio Dias Toffoli. Eu quero saber o motivo pelo qual o senhor Janot não o denunciou no Supremo Tribunal Federal por crime comum. Quero saber também por que o senhor Procurador-Geral da República não pediu inquérito em relação ao ministro Cardoso, ministro da Justiça, o ministro Antônio Dias Toffoli, o ministro Adams, da Advocacia Geral da União, que reiteradamente tem praticado diversos ilícitos em toda a administração pública federal, se comportando como verdadeiros advogados do partido. Tá? Isso envergonha o Ministério Público Federal. Vocês estão jogando por terra a credibilidade que vocês têm. Cobrem do seu chefe que ele atue de forma consistente para a defesa das prerrogativas deste órgão que a gente tem que respeitar. Em relação ao senhor Stedley, cometeu crimes contra a segurança nacional na Venezuela, convocando milícias para invadir o Brasil, causando hostilidades em relação ao país estrangeiro. Onde está o Ministério Público Federal que não denunciou esse cidadão e não pediu a prisão preventiva dele? Onde é que está o Procurador da República que tem competência para denunciar? Nós temos materialidade do crime, autoria comprovada. Pedido de prisão preventiva para o senhor Stedley. O senhor Stedley hoje recebeu condecorações do governador Pimentel em Minas Gerais, junto com Dilma. E o senhor Pimentel aí tem uma história longa nessa guerrilha que foi anistiada, né? Mas é bom que se conheça a biografia dele, os mineiros, né, meus contemporâneos, é bom que se conheça em quem vocês estão sendo governados. O senhor Stedley ganhou hoje a medalha da Inconfidência Mineira. Uma vergonha para o Estado de Minas Gerais. Mais uma vergonha. Se é que as eleições foram legítimas, o Estado de Minas Gerais hoje envergonha o Brasil em condecorar esse criminoso que o Ministério Público Federal não denunciou, não sei por que motivo, e não conseguiu a prisão desse cidadão, que só tem causado tumulto, caos, hostilidade, divisão de classe e toda a cartilha comunista. Tá? E por acaso,
é defendido pelo senhor próximo, e se eu pudesse fazer um impeachment preventivo, eu faria, mas não posso, em relação ao senhor Luiz Edson Fachin. Eu quero saber por que o senador Álvaro Dias, do PSDB, tem defendido o senhor Fachin para indicação para o Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo compreender isso, realmente não consigo. O cidadão é um comunista assim, explícito, tá? Essa história a gente já viu, de aparelhamento bolivariano nas cortes. O Poder Judiciário não pode ser aparelhado ideologicamente. A revolução está em curso, o golpe de Estado está em curso. Eu quero saber por que o senador Álvaro Dias, o pessoal eleitores do Álvaro Dias, vamos lá. Vamos mandar e-mail para o senador, vamos perguntar para ele por que o senhor senador Álvaro Dias está apoiando, junto com o Requião, uma aliança assim, exótica, o senhor Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber, eu quero essas respostas. Gostaria muito que eles participassem de um hangout para a gente explicar, poder oportunizar eles a explicação disso, né? Então fica o convite aí para o senador Álvaro Dias para explicar para o seu eleitorado por que ele está defendendo um comunista, petista, que defendeu a Lula e Dilma e MST, e gostaria que ele talvez pudesse comparecer aqui ao hangout, né? Então essa é o que eu queria dizer aí. Se o professor Olá pudesse aí nos brindar aí com algum comentário em relação a isso tudo, o Álvaro Dias, do PSDB, essas alianças espúrias, do Tribunal Bolivariano, do senhor Stedley, do crime contra a segurança nacional, da inoperância do Ministério Público Federal, né, que é o paladino da democracia, que tem feito um excelente trabalho, mas tem sido ineficaz em relação à neutralização desse atentado à democracia. E que merece nosso respeito e espero respostas deles. Espero realmente respostas. Ora, em primeiro lugar, eu quero aqui me dirigir a todos aqueles que estão preocupados em defender as instituições. Defender as instituições é o fim da picada, porque as instituições é que existem para defender o país. Tá certo? Nós não podemos ser agora sacrificados no altar de instituições que foram pré-fabricadas para dar o poder ao PT. Tá certo? O povo foi às ruas precisamente porque, pelos canais institucionais, ninguém o representava. O povo inteiro sabe que não pode confiar no Congresso, que não pode confiar na Presidência da República, que não pode confiar nos ministros e que não pode confiar no STF. Então, as instituições já acabaram. Tá? Nós temos que derrubar esse sistema todo e fazer um negócio limpo. Agora, qual é o meio de fazer isso? Eu conheço um meio maravilhoso, é o chamado panelaço. Panelaço é uma invenção brasileira que serve para o seguinte: tapar a boca dos maus governantes. Nós temos que fazer a campanha assim: sempre que esses caras aparecerem na televisão, panelaço neles. Apareceu a Dilma, panelaço. Apareceu o Lula, panelaço. Apareceu o homem do STF, panelaço. Tapar a boca, não deixar, fazê-los entender o seguinte: nós não queremos mais ouvir vocês, não queremos ouvir mais uma palavra da sua boca. Como o poder se exerce, sobretudo através da palavra, se você tirou a palavra deles, o poder se desfaz na mão deles. Um governante não pode governar sem ser ouvido pelo povo. Então, o panelaço é uma invenção mais genial do Brasil. É a forma de protesto mais simples, barata e eficiente. Não precisa nem sair de casa. Então, o panelaço sistemático. Começou a falar panelaço. Ninguém vai ouvir o que o sujeito vai falar. Quando o povo percebeu, olha, faz 6 meses que nós não sabemos nada do que eles disseram e não está fazendo falta alguma. Né? O poder vai escorrer da mão deles que nem água. Tá certo? Esse é um meio maravilhoso, invenção brasileira. Estou muito orgulhoso do povo brasileiro ter inventado isso. Na hora que apareceu aquele comentarista humorístico da televisão americana falando do panelaço, você me imagina o orgulho que eu senti da originalidade brasileira. Né? Então é muito mais fácil fazer um panelaço do que uma passeata. E muito mais eficiente, na verdade. Tá certo? Então é o panelaço sistemático. Não queremos ouvir vocês. Nunca mais vamos ouvir uma única palavra dessa puta da sua boca. By the way, o senhor Odilo Scherer, eu desafio você para um debate do seguinte: você está excomungado ou não? Esse é o tema do debate. Está aqui desafiado. Eu provo que você está excomungado. Não vem com nhenhenhé. Para com isso. Não é questão de, eu estou te acusando. Não, estou chamando você, você pode se defender. Eu ofereço para você todos os recursos que eu tenho. A minha coluna no jornal, o meu Facebook, os meus cursos. Abro todo o espaço para você se defender.
Você vai ver, você está excomungado. Não tem como escapar disso aí. Agora, nós temos que parar com essa farsa. Na verdade, todas essas farsas estão encadeadas desde os anos 60. Vocês não imaginam a intensidade dos debates que houve na esquerda logo após o golpe de 64. Foi um brainstorm de 2 ou 3 anos. Um negócio de uma intensidade, de uma abrangência que o pessoal não imagina. Eles examinaram todos os aspectos possíveis e imagináveis e fizeram um macroplano para 60, 70, 80 anos, como é próprio do movimento comunista. Eles sempre fizeram assim. Então, o pessoal chega, o pessoal da nova geração não sabe nada disso, não sabe de onde as coisas saíram, não sabe como começaram. E pior, tudo parece inverossímil. Porque tudo que é feito de longuíssimo prazo, as pessoas perdem o fio da meada. Então, é necessário contar a história, desde o começo. Inclusive, absolutamente necessário desvendar os nomes de todos os homens que no Brasil trabalharam e trabalham para a KGB. Isso é absolutamente fundamental. Porque o homem da KGB, ele não sai para ir pregando o comunismo. Ao contrário, é o homem que tem as posições mais moderadas e só interfere nos momentos muito decisivos. Esses são os mais perigosos de todos. Os nomes vão aparecer. Espere que o Mauro Abrantes está desvendando tudo isso. E vai aparecer e vocês vão levar um susto. Eu gostaria só de indicar, então, aqui para o pessoal que às vezes não está acostumado, o Yuri Bezmenov tem vários vídeos no YouTube, você pode colocar lá, tem vários vídeos legendados, tem muitos vídeos legendados em português, e ele explica toda a estratégia da KGB. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Bruna. Bruna, o caderno de teses, né, vamos voltar aqui para o caderno de teses, que atenta contra a soberania nacional, atenta contra a segurança do próprio país com as alianças internacionais, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Como que o caderno de teses trata essa aliança internacional e com relação ao Foro de São Paulo, etc. Bom, os cadernos de tese tratam o Brasil como se fosse parte de uma grande pátria, né? O que não é nenhuma novidade. É claro, o professor Olavo vem alertando a respeito dessa tendência bolivariana há anos e anos. Então, isso fica bem explícito. Em todos eles falam do Brasil como se fosse uma pátria irmã da Argentina e da Venezuela, principalmente. E isso, sem dúvida, é uma clara afronta à soberania nacional, né? Todas as teses falam que os Estados Unidos é uma grande ameaça, que o Brasil precisa ter um desenvolvimento voltado para a América Latina. Então, assim, uma tendência que a gente com certeza pode esperar nos próximos meses de governo, mesmo com a visita da Dilma agendada aos Estados Unidos, porque, é claro, o PT sabe que eles sabem muito bem dos limites de poder que eles têm, mas eles, apesar de tentarem fazer parecer que existe uma relação amistosa com os Estados Unidos, eles vão cada vez mais tentar afastar o Brasil dos Estados Unidos e voltar o Brasil para essa ideia de bolivarianismo, de destruição de fronteiras, aproximação com a Argentina e com a Venezuela. Essa é a tendência que a gente pode esperar para esse segundo mandato da Dilma. Bruna, e com relação a Hillary Clinton apoiar abertamente a Dilma e a aproximação, por exemplo, do Obama com relação a Cuba? Bom, o apoio da Hillary não é uma coisa que surpreende, né? Porque quem acompanha a política americana sabe que, apesar da esquerda americana tentar parecer um pouco mais branda, né? Eles também têm tendências da esquerda. Eles não se definem assim, porque ainda a cultura americana tem uma certa resistência a isso, apesar de subir mudando nos últimos anos, né? Mas não é uma coisa que surpreende. E é claro que a Hillary, como representante dos democratas, tende a apoiar a Dilma, porque as duas, no fundo, têm uma ideologia que assim, muda em certos pontos, em certas questões de como ser aplicada, mas o fim é basicamente o mesmo.
E quanto à aproximação de Cuba e Estados Unidos, o Obama está fazendo o que ele sempre quis ter feito desde o começo, né? Ele desde a campanha dele, ele estava prometendo que ia fechar Guantánamo. As políticas dele em relação ao terrorismo são, assim, muito brandas, deixam os Estados Unidos numa situação de risco. A comunidade de inteligência americana vem alertando para isso, mas, assim, os fundos deles estão sendo diminuídos e é algo que eles não têm muito, assim, o que fazer a respeito, porque eles acabam servindo o que eles dizem, né, eles servem ao presidente, eles fazem o que o presidente quer. Então, assim, é uma medida de aproximação que não é novidade. O Obama está aproveitando esse segundo mandato dele para fazer coisas que ele já queria ter feito, mas que ele não tinha feito por medo de não conseguir se reeleger. E o que a gente já esperava, né? A esquerda brasileira está adorando, está dizendo que os Estados Unidos estão se rendendo, que o socialismo cubano venceu e que isso mostra que o socialismo é mais forte do que o capitalismo, mas durante décadas, qualquer pessoa que visitou Cuba pode testemunhar isso, por mais que seja simpatizante da ideologia esquerdista, que há escassez de produtos, que há escassez de alimentos, que há escassez de emprego, que eles são muito mal pagos, que mesmo produtos básicos de higiene e alimentação são muito escassos. Então, assim, isso nos coloca a questão de, será que foi mesmo o socialismo de Cuba que venceu? Porque durante todos esses anos eles vinham vivendo de uma forma tão, assim, lamentável, né? Pessoas se jogam ao mar para tentar nadar para chegar até Miami. Isso nos faz pensar, se as pessoas estão arriscando as vidas deles, tentando sair de lá, será que é um modelo de vida tão bom assim? E ao que parece, é isso que o PT quer implementar aqui também. E eles estão mandando nosso dinheiro para investimento em Cuba. Então, assim, é algo assustador. Tem gente morrendo de fome aqui, morrendo nas filas dos hospitais, e os nossos impostos vão para construir portos em Cuba. E aos que acreditam que isso vai implementar o comércio, assim, me desculpem, é simplesmente ignorância, porque o comércio em Cuba, o que traria em termos de vantagens comparativas para o Brasil assim, irrisório, ridículo. Bruna, posso só fazer um comentário breve aqui em relação ao que você disse? O senhor Álvaro Dias impetrou mandato de segurança em face da presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Um mandato de segurança equivocado, porque o mandato de segurança devia ser impetrado em face ao ministro de Estado. Tanto é que o mandato de segurança foi julgado pelo Miss Fux e não foi conhecido. Mas, ultrapassando a fase de conhecimento, ele acata, então, a tese do Procurador-Geral da República, o senhor Janot, novamente. O senador Álvaro Dias queria ter acesso aos dados do BNDES em relação aos empréstimos de Cuba a Angola, empréstimos do Brasil a Angola e Cuba. Então, o senhor Procurador-Geral da República se manifestou no seguinte sentido, de que esses empréstimos, a revelação da origem desses empréstimos e dos destinos desses empréstimos violaria, em tese, a soberania nacional e a segurança nacional. Então, essa é a posição do Ministério Público hoje. O Ministério Público hoje defende o sigilo dos empréstimos para Cuba e para Angola. Então, eu queria de antemão dar essa notícia, que é uma notícia gravíssima, porque o Procurador-Geral da República já se manifestou no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma CPI aí formada do BNDES, que vai ser um grande teatro, porque o Supremo já, de alguma forma, já se enveredou por esse caminho. Então, o senhor senador Álvaro Dias acabou por queimar etapas, né, ao Supremo de forma equivocada, por meio do mandado de segurança mal feito, e acabou se antecipando e não fazendo com que a oposição pudesse, de alguma forma, pelo menos, fingir que estava fazendo seu trabalho lá dentro do Congresso Nacional. Então, já de antemão, já conta aí para a nação brasileira o desserviço que o senhor Álvaro Dias tem feito e o Procurador-Geral da República. É isso. Olha, independentemente do
aquilo, os empréstimos são inconstitucionais. Artigo 49 da Constituição. Compromissos no exterior que envolvam despesas para a União só podem ser feitos pelo Congresso Nacional. Então, mesmo que não fossem sigilosos, já são inconstitucionais. Claro, isso já é motivo para impeachment. Agora, o segredo soma, né, ao insulto ou injúria. Estão cuspindo na cara do Congresso, na cara de todo o país. Professor Hermes, o senhor queria falar alguma coisinha? Solta o microfone aí primeiro, Hermes. Duas coisas eu queria acrescentar aqui no debate, que é o seguinte. Primeiro, uma rápida história do que aconteceu em maio de 2011, quando houve uma eleição na Caritas Internacional, e a secretária da Caritas era a Leslie Ann Knight. Ela estava se recandidatando ao cargo, e no dia da Assembleia, chegou um emissário do Papa Bento XVI, isso em maio de 2011, que conhecia já o trabalho dela ligado às forças globalistas e às fundações, etc. E esse emissário de Bento XVI disse: o Papa não quer que ela esteja no cargo. Então, no dia da Assembleia, ela apareceu e vetou a candidatura da Leslie Ann Knight. E depois, ela foi, então, acolhida como secretária do grupo The Elders, cujo membro brasileiro é o nosso conhecido Fernando Henrique Cardoso. Então, você veja como existe aí uma rede, né, de várias organizações internacionais agindo sobre a capilaridade de muitos organismos dentro de setores da Igreja Católica, fazendo essa política de controle, como nós estamos vendo. Então, esse é um fato muito interessante. E eu gostaria também de, rapidamente, apenas lembrar, já que estamos tratando aqui do caderno de teses, de que falávamos que há um roteiro básico que está aí apresentado, que é, de imediato, o questionamento aí do Plano Levi, da política econômica atual, no caso do ajuste fiscal, aquela coisa toda, mas em vista de criar condição para a reforma política, e o ponto mais complicado da reforma política é o financiamento público de campanha, que o PT está defendendo. Inclusive, eles têm até um outro projeto de iniciativa popular só do PT, defendendo, além do financiamento público de campanha, a constituinte exclusiva. Mas o financiamento público de campanha é o que vai engessar o sistema